Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos responder a questão número 4 da lista sobre colisões. Mas antes de começarmos, eu quero pedir um pequeno favor a todos vocês. Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o canal, não esqueça de deixar um curtir aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo vídeos legais e também faz com que o YouTube mostre nossos vídeos para mais pessoas. Então, se você está pronto para o que vem por aí, já dá aquele like e bora lá! Bom, a questão 4 tem o seguinte enunciado: um vagão de 10 toneladas desloca-se a 0,90 metros por segundo sobre um trilhos horizontais, chocando-se contra outro vagão carregado e de 20 toneladas em repouso e com freio solto. Seus dois carros engatam e determine sua velocidade após o choque e o decréscimo de energia resultante da colisão. Bom, pessoal, aqui temos o desenho esquemático do que está acontecendo na questão. Temos aqui um vagão, que eu vou chamar de vagão A, aquele que está em repouso, tá certo? Que tem massa de 20 toneladas, tá certo? E o vagão que está se movimentando para a esquerda, eu vou chamar de B, tá certo? E esse vagão tem massa de 10 toneladas, tá certo? Essa configuração de momento antes deles colidirem, vou estar chamando de momento antes e designar pelo índice O, tá certo? E no momento logo após a colisão, quando os corpos A e B se encontram, eu vou estar chamando de momento depois e designando pelo índice D. Eu vou estar adotando como um eixo positivo para o eixo X para a direita, tá certo? Então vamos lá. Numa colisão, o princípio da conservação no momento linear pode ser usado. Isso quer dizer que a quantidade de movimento que existe nessa configuração daqui vai ter que ser igual ao que vai existir nesse instante daqui. E quem é a quantidade de movimento antes? Vai ser a soma da quantidade de movimento do corpo A mais do corpo B. E da configuração depois? Vai ser só desse referente a esse corpo aqui, como se fosse um único corpo, com massa igual à massa do corpo A mais a do corpo B. Tá certo? Então vamos lá. A quantidade de movimento do corpo A inicial, ou seja, nesse instante de tempo aqui, antes, vai ser aqui a massa dele, vezes a velocidade que ele vai ter nesse instante, que eu vou chamar de VA0, tá certo? Aqui eu vou adotar como mais, porque esse corpo aqui está em repouso, tá certo? E a do corpo B vai ser a massa dele, vezes a velocidade que esse corpo tem nesse instante antes da colisão, que eu vou chamar de VB0. Como essa velocidade aqui tem sentido contrário à do eixo X, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui, certo? Agora vamos olhar a quantidade de movimento que vai existir depois da colisão. Vai ser o quê? A massa do corpo A mais do corpo B, vezes a velocidade que esse conjunto aqui todo, que eu vou estar chamando de sistema, e designando por índice S, vai ter. Aqui eu vou propor que esse corpo vai se movimentar para a esquerda após a colisão. E eu vou estar chamando essa velocidade de VSD. Tá certo? Como essa velocidade tem sentido contrário do eixo X, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui. Perfeito? Aqui, essa velocidade aqui do corpo A, antes da colisão, ela é nula, porque ele está em repouso. Então, esse termo aqui some. Como aqui tem um menos, aqui também tem menos, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Com isso, esse sinal de menos vira mais e esse aqui vira mais também. Tá certo? Então, a velocidade que é a que nós queremos após a colisão, essa VSD, vai ser o quê? Vou passar esse termo aqui, que está multiplicando, para o outro lado dividindo. Então, vai ficar VSD igual a razão entre a massa do corpo B sobre a soma da massa do corpo A mais do corpo B, vezes a velocidade que o corpo B tem nesse instante de tempo aqui inicial, que é o VB0. Tá certo? Agora, essa resposta aqui é a resposta que ele quer no problema, uma delas. A segunda, que ele pede, que é o decréscimo da energia após a colisão, nós temos que calcular o quê? A diferença entre a energia cinética que vai existir antes pela energia cinética que vai existir depois. Quem é a energia cinética antes? É a soma da energia cinética do corpo A mais a do corpo B. É isso que está dizendo aqui. E a energia cinética depois? Vai ser a energia cinética desse conjunto aqui, A mais B. Tá certo? Essa velocidade aqui, VA0, que é a velocidade que o corpo A tem antes da colisão, ela é nula, porque ele está em repouso, então isso aqui é zero. Essa velocidade aqui não é nula.
a do corpo B nesse instante de tempo aqui, tá certo? Então, esse termo aqui, esse conjunto, sobra só essa parcela daqui, que é esse aqui, tá? Agora, essa velocidade aqui, que é a velocidade do conjunto do sistema após a colisão, que é essa daqui, nós já calculamos, é essa daqui. Então, vou pegar esse resultado e substituir aqui. Com isso, nós temos essa parcela daqui. Tá certo? Fazendo uma manipulação algébrica, vocês vão encontrar esse resultado aqui, que a diferença dessas duas energias cinéticas vai ser igual a meio da razão entre a massa do corpo A vezes a massa do corpo B sobre a soma das duas massas dos corpos vezes a velocidade que o corpo B tem antes da colisão ao quadrado. Repare que esse termo aqui é positivo. Isso quer dizer que essa parcela da energia cinética que tem no instante antes da colisão é maior que a energia cinética que vai ter após a colisão. Tá certo? Que é a que nós queríamos, tá certo? E essa parcela daqui é quanto decaiu do sistema após a colisão, tá certo? Com isso, nós fechamos essa questão e até o próximo